Bom dia, doutor Vinícius. O senhor poderia declinar o seu nome completo, o estado civil, profissão e endereço, por favor? Me chamo Vinícius César de Berredo Martins, sou brasileiro, casado, advogado, e resido na Rua das Corujas, número 4, no Parque Atlântico Olho d'Água. Doutor, o senhor tem perguntas? Excelência, basicamente duas perguntinhas. O senhor pode fazer a pergunta direta, doutor. Doutor Vinícius, em relação a essa contratação lá do Sintrajuf para sua prestação de serviços, uma vez que o senhor tomou conhecimento de que houve o trânsito em julgado desses processos no âmbito do STJ e do STF, o senhor chegou a comunicar isso para a entidade? Sim, com certeza. O senhor fez de que forma? Olha, isso foi comunicado por telefone. Por telefone? Por telefone. Né? Aliás, todas as nossas comunicações eram por telefone. Eventualmente, eu enviava por e-mail cópias das petições. Porque se há um processo que teve superabundância de petição, foi esse. Esse processo, ele teve uma audiência de depoimento do doutor Alcibiades que durou o dia todo. Começou às 9 da manhã, houve um intervalo de 1 hora e meia, e terminou às 6 da tarde. Esse processo teve recurso, teve embargos, teve recurso especial, recurso extraordinário, agravo de instrumento nos dois casos. Então, há uma superabundância de petições que foram encaminhadas por e-mail. Tanto é que, na ocasião, precisava-se pagar custas, né? Pagar preparo. E os entendimentos eram sempre por telefone. Entendeu? Aliás, a minha própria contratação já é um fato interessante de observar. A Sintrajuf tem advogados, sempre teve advogados contratados diretamente para as suas causas. Nessa questão do doutor Alcibiades Dantas, a Sintrajuf sabia que havia um risco potencial além da própria natureza da ação. Se tratava de um magistrado que foi acusado, entendeu, de coisas gravíssimas, como maracutaias, fraudes e outras coisas da natureza. A Sintrajuf, inclusive, fazia charges com ele carregando malas de dinheiro, pacotes de dinheiro. Então, quando houve a citação da Sintrajuf, ela sentiu que a coisa era muito complicada, em face, inclusive, da própria natureza do autor da ação. Né? Eu não digo nem relacionado com o escritório que ele contratou, que é um dos melhores da capital, que é o escritório do Dr. Pedro Leonel, mas falo da própria natureza dele. Então, quando eu fui procurado exatamente por essa razão, e isso me foi dito, na ocasião, pelo advogado da Sintrajuf, que era o doutor Pedro, não me recordo o sobrenome, Pedro Duelipe, né? Então, a partir daí, como eu não tinha contatos, eu não tinha relacionamento nenhum com o sindicato, até porque foge da minha área trabalhar para sindicato, todos os meus contatos eram por telefone, entendeu? E, eventualmente, mandava por e-mail cópia de petições e tal, porque eles acompanharam exatamente tudo. Então, o senhor também se comunicava por e-mail, né? Comunicava por e-mail. Eu, inclusive, devo ter uma cópia, porque você dificilmente guarda essas coisas, mas eu tenho uma cópia de um e-mail que eu passei, foi recebido por da Comunicações, Cláudio, não sei o que de comunicações, não sei quem é, Luiz Cláudio, parece, uma coisa assim, acusando o recebimento e dizendo que ia encaminhar para a diretoria, coisa mais ou menos assim. Era isso. Doutor Vinícius, o senhor reconhece o fato de não ter agravado no STJ da inadmissibilidade do recurso? Agravado? Sim, olha, da inadmissibilidade do agravo de instrumento. Bem, só concluindo. Assim, a questão... Pois não, doutor, só concluindo. É porque consta no processo que o senhor, na sua defesa, o senhor disse que procedeu de todas as formas, realizou todos os recursos possíveis,
Tá? E eu gostaria apenas de saber se, em razão da inadmissibilidade do recurso especial no STJ, se o senhor impetrou o agravo, interpôs o agravo regimental. Não houve decisão de inadmissibilidade de recurso no STJ nem no Supremo. Essa inadmissibilidade foi do Tribunal de Justiça, foi do presidente do Tribunal de Justiça. O que foi encaminhado para o STJ na época e para o Supremo foi um agravo para tentar reverter a decisão de inadmissibilidade do recurso. Muito bem. Quando o recurso foi inadmitido, o próprio despacho do presidente do tribunal declara textualmente a tempestividade daquele recurso. Quando chega, está no próprio despacho, né? O despacho do presidente do presidente do tribunal diz textualmente que o recurso é tempestivo, tanto que preenche os requisitos formais da interposição. Pode ser confirmado aí. O senhor tem ele aí? O senhor tem esse despacho? Tenho, Posso dar uma olhada? tanto do Superior Tribunal de Justiça não, quanto do presidente do Tribunal Não, de a minha Justiça. pergunta, Não, doutor. Eu vou chegar lá. Muito bem. Minha pergunta é outra. Não, a matéria de fato está documentada. Eu não teria nem que estar prestando declarações sobre isso. Repare bem, a questão do recurso especial e do recurso extraordinário era dificílima. O próprio Sintrajuf sabia disso. Quando houve a apelação do Alcebiades Dantas para o tribunal, eu conversando com a diretoria do Sintrajuf, eu disse: nós precisamos movimentar alguma coisa, porque o tribunal é muito seletivo. E do dia do julgamento houve uma questão interessante. Pedro Leonel, que não falta no julgamento, não compareceu. Quem compareceu à sessão foi Alcebiades Dantas, que sentou atrás e ficou ali manipulando o julgamento, né? Tanto é que, quando eu fui à tribuna, eu fiz questão de demonstrar que eu estava ciente da presença dele ali e qual a razão da presença dele ali, que eu, inclusive, ao cumprimentar os membros da corte, eu cumprimentei o doutor Alcebiades Dantas para demonstrar que eu sabia o que ele estava fazendo ali. Muito bem. Então, quando houve o recurso de apelação, eu expliquei à Sintrajuf que, se a decisão do doutor Vicente de Paula Gomes de Castro fosse modificada, a questão ficaria insolúvel para o Sintrajuf, porque recurso especial e recurso extraordinário não ia adentrar no âmago da questão. E, se adentrasse no âmago da questão, a situação ficaria ainda pior, porque o Sintrajuf não fez críticas ao doutor Alcebiades. O Sintrajuf, usando a palavra do vernáculo, que é correta, avacalhou com a pessoa do doutor Alcebiades Chaves. Não era uma crítica à postura dele como presidente do tribunal, não. Era uma acusação, entendeu, de que ele era corrupto, de que ele era venal, de que ele era propineiro, de que ele era de maracutaia, e assim está no acordo. Então, se essa questão fosse ao tribunal, o tribunal dificilmente modificaria o posicionamento, né? Tanto não modificaria que eu tenho conhecimento de que a Sintrajuf entrou com uma rescisória, e do julgamento da rescisória o acordo diz exatamente isso. O julgamento diz que as acusações, as representações, as denúncias da Sintrajuf não eram representações apenas para levar à autoridade competente questões relacionadas com o procedimento dele. Não, eram representações vexaminosas voltadas a denegrir a imagem dele. Doutor, agora, essa é a questão do processo. Só para esclarecimento. De fato, foi avisado. Qual a pergunta, doutor? Doutor. Vamos tentar objetivar. Objetivamente, doutor. Eu estou com a certidão aqui, eu fiz uma pergunta simples. Que, na verdade, o senhor fez uma pergunta relacionada à diligência do causídico. A documento, doutor. Como está tudo documentado? Ou no positivo ou no negativo? Enfim. Doutor, mas qual é a pergunta? Objetiva. Eu queria que o senhor respondesse objetivamente. Objetivamente, eu gostaria só de saber do causídico. Pois não? Se o causídico chegou a agravado não conhecimento do recurso especial
no Superior Tribunal de Justiça. Só isso. Doutor Vinícius, basicamente é o seguinte, só para assim, na verdade, Só. há nos autos um agravo regimental no âmbito do Supremo Tribunal Federal, né, que o relator foi o ministro Gilmar Mendes. O que o doutor querendo saber é no âmbito do STJ. Não. No STJ, porque... Pronto, já respondeu, doutor. No Qual? STJ nós não tínhamos chance nenhuma. No Supremo poderia até haver a possibilidade de se tentar trazer a questão constitucional do direito da liberdade de imprensa, disso, daquilo, aquilo outro. Mas os tribunais superiores são muito seletivos. Quando o recurso chegou, o recurso era para não ser admitido de espécie nenhuma. Tanto que o despacho foi despacho de pretexto. Hoje, por exemplo, a coisa era tão séria a nível de tribunal superior que a lei modificou essa situação. Hoje, o artigo 693 do Código de Processo Civil não admite que um ministro, por exemplo, indefira um recurso porque falta uma peça. Ele é obrigado a intimar a parte para que a parte supra. Essa mudança legislativa só ocorreu porque os tribunais abusavam desse direito de indeferir por qualquer pretexto, né? Ainda quando o tribunal que examinava o recurso especial, né, a admissibilidade, dizia que o recurso era tempestivo, como é o caso do Cifrajuf, que aqui não se perdeu prazo em espécie nenhuma, nem se deixou de recorrer em situação nenhuma, né? O tribunal arranjava um pretexto para refugar os recursos que ele não tinha interesse em apreciar. Doutor, entendeu? Isso, excelência. Você tem mais perguntas? Sem mais perguntas. Perfeito. Só. Não. Pode ser.